Olá, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Nesse presente momento, eu quero estar saudando a você com a paz do Senhor Jesus. E desejando que você tenha uma tarde maravilhosa, um começo de noite maravilhoso também, e que a mão de Deus esteja sempre protegendo a sua vida. Onde quer que você esteja, nesse fim de tarde, começo de noite, para você que está em casa nesse presente momento, para você que está viajando, para você que está na rua, trabalhando, enfim, onde quer que você esteja, que a mão de Deus te proteja sempre, você, sua casa e toda a sua família. Bem, olhando para esse lugar aqui, para quem tem uma mente espiritual, para quem está sempre inserido no mundo espiritual, vai entender que a mão de Deus, ela é poderosa em todo o tempo. Em todo o tempo, a mão de Deus é poderosa sobre nossas vidas. Olhando para um lugar como esse aqui, me faz lembrar do começo da Terra, do começo do mundo. O mundo, ele foi feito pelas mãos poderosas de Deus. E olhando para cá, olhando para esse deserto, é um deserto que chama atenção. O meio ambiente, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, todos esses corpos representam o poder de Deus na terra. Olha, estando Deus falando dia após dia com Adão, a gente percebe que com o passar do tempo, essa conexão com Deus, entre Deus e Adão, ela chegou a um fim. Terminou, cessou. A Bíblia nos ensina que Deus, ele aparecia todos os dias no final do dia, começo da noite, para conversar com Adão. Eles eram íntimos, eles conversavam. Ou seja, Adão, ele prestava contas a Deus no final do dia. E se a gente for analisar bem e voltar lá atrás, a gente vai sentir que Deus, ele fala conosco. A partir do momento em que o ser humano, o cristão, o crente, o servo de Deus, ele se afasta do Evangelho de Cristo. A partir do momento em que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, ele se afasta da presença de Deus. Até aí, Deus falou com ele. Ele ficou longe de Deus. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Mas Fernando, ele não fala com desviado, afastado, desobediente. Ele fala. Ele está sempre dizendo, volte para a minha presença. Por meio de profetas, por meio de homens de Deus, mulheres de Deus, por meio da sua própria consciência, por meio do seu próprio intelectual. O homem que se afasta de Deus, ele acaba abandonando, ele acaba deixando de lado os preceitos maravilhosos de Deus. Mas tem jeito, Fernando, para isso? Quem disser que não tem jeito, olha, está mentindo, tem jeito. Então a gente olhando para esse lugar aqui, no meu entendimento, no meu intelectual, na minha espiritualidade, eu percebo e vejo que o começo do mundo
Ele está sempre presente nas nossas vidas. Hoje você tem um começo feliz. Amanhã você tem um final feliz. Ou vice-versa. Muitos têm um começo feliz, mas têm um final sem graça, sem entendimento. E se o arrependimento não estiver presente na sua vida, aí sim, as coisas só têm mesmo a piorar. Mas quando o sujeito ele se apresenta diante de Deus e diz assim: olha, eu quero voltar para a tua presença, Senhor. Tudo que eu fiz nessa terra foi em vão. A tua presença é mais importante na minha vida. A tua presença é mais importante na minha vida. Aí sim, toda barreira, ela é jogada por terra, porque a palavra de Deus fez transformação novamente nessa vida. Você lembra do filho pródigo? Ele desapareceu, sumiu de casa, pediu tudo ao seu pai, foi embora, mas quando o sofrimento bateu, quando a consciência pesou, ele olhava para o desprezo, olhava para o sofrimento, para as humilhações pelas quais ele tinha passado e começou a orar e dizer que não era digno de ser filho do seu pai. Então, ele jogou toda a vergonha por terra e foi de encontro ao seu pai. Todo bom filho, ele volta. Todo bom filho, ele se arrepende e no arrependimento, Deus, ele trabalha de forma grandiosa. O erro, ele veio de lá de trás. O pecado, ele veio de lá de trás. Desde que o mundo é mundo, o pecado, ele já existiu. Adão, ele tinha conexão com Deus. Todos os dias pela tarde, Deus falava com Adão. Mas chegou um dia em que Adão desobedeceu. E a maldição entrou na terra. Quando a maldição entra, aí fica mais difícil. O que é que aconteceu? O próprio Jesus, ele veio do céu para a terra, para salvar toda a humanidade que está na face da terra. Que Deus abençoe e que você nunca se desvie da presença de Deus.